E a gente vai começar o bate-papo@.com. Nivaldo Domingos. Estou aguardando aqui ele aparecer. Semana da Arte em Invisível. E agora ele vai se tornar visível. Boa noite, Nivaldo. Boa noite. Tá legal aí? Né? Tá legal. Tu tá ouvindo bem? Você tá... Tô. Tá com a voz muito boa. Voz de locutor mesmo. Você tá com a voz muito boa aí. Obrigado, Nivaldo. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. Só estamos aí, daqui a pouco a galera vai entrando. Mas vamos começar logo. Chiuci entrou aqui, ó. Beijo, tio. Beijo. Hoje a gente vai no bate-papo@.com, Nivaldo Domingos. Esse artista da terrinha de Santa Cruz. Mais um cara dessa terrinha sagrada. E a gente vai começar em homenagem a essa semana, que é a Semana da Arte Invisível. Eu queria que você me falasse o que significa invisível para você. Para mim, invisível, né? Invisível, para mim, apesar que tem vários significados, mas visível são pessoas que não são notadas, né? Mas que representam muita coisa, mas não são notadas. Por exemplo, eu gosto do invisível, eu gosto do invisível, porque a natureza, na realidade, por exemplo, uma brisa suave, né? Ela é invisível, mas ela é muito presente no momento que você está com calor, que você está fatigado, né? Tem muitas coisas, né, que são invisíveis, mas no meio social, né? No meio social nós vemos muitos invisíveis, né? Eu acho que nós temos são pessoas que de repente estão à margem de uma sociedade ou são praticamente pessoas. Agora, no significado do invisível na forma da arte, né? São até pessoas, né, que de repente a gente não tem uma notoriedade, né, na mídia, não tem uma representação, né, no meio social, tal, mas são pessoas que têm arte, que trazem, né, todo o fundamento da arte dentro dela, né? A gente vê que no Cesarão, Santa Cruz, é um local de muitos artistas invisíveis, né? Tem muitos talentos invisíveis, né? E eu, na época, fazia parte de um deles, né? Isso aí. E, assim, resumindo tudo isso que você falou, você poderia me dar um sinônimo para invisível? Eu vou dar aqui boa noite para Áurea Regina, RJ. Boa noite. Oi, Áurea. E boa noite, Geidimar, que também está aí com a gente, Ferreira Drau e Chiuci. Boa noite a todos vocês, boa noite a todos que vão entrar. Qual o sinônimo da palavra invisível para você? Sinônimo? Sim, porque tem antônimo e tem sinônimo. Eu ia falar visível, mas sinônimo, né, da palavra invisível, né? São pessoas sem, vamos colocar assim, ocultas, né? Eu prefiro colocar ocultas, não reconhecidas, né? Não reconhecidas, talvez. Vou colocar então no masculino, ocultos, que aí engloba o homem, o ser humano. Isso, exato. Ok. Agora vamos começar o bate-papo@.com lá do início. Nivaldo, onde você nasceu, quando? Rapaz, hein? Profundo. Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Carioca mesmo, né? Apesar de ter nascido na zona sul do Rio de Janeiro, que eu nasci na maternidade lá em Botafogo, né? Mas eu não morava em Botafogo, aconteceu, né? E fui criado quer dizer, nasci em 1958,
Antigo pra caramba. Pô, É tempo à beça, rapaz. isso é 1958. bom, isso é bom, isso é bom. Época da Copa, né? Já nasci já É, sim. no Brasil sendo campeão. Mas você nasceu lá na Zona Sul, na maternidade, mas morava onde? Seus pais? Rapaz, ó, aí que está que a minha história, a minha vida é uma história. Por quê? Porque, por exemplo, se eu for analisar, eu sou filho de, na época, era considerado pai bastardo, né? Então, minha mãe teve um relacionamento com meu pai, né? Aquela coisa toda, e nasci. E, então, ela praticamente ocultou um pouquinho essa história. Mas, de repente, eu creio eu que ela devia estar trabalhando, né? Como empregada doméstica, alguma coisa assim, e de repente deve ter passado mal e estava lá em Botafogo mesmo, foi o lugar mais próximo e eu nasci lá, entendeu? Que depois, logo a seguir, eu fui criado no colégio interno, né? Com 2 anos de idade eu fui para o colégio interno. Já vi que a minha história é um Dá um best-seller. filme já. É um É, best-seller. Isso que ah, eu ia viu te a hora que perguntar. eu já obrigado, ó. É, você é jovem. Todos nós somos jovens, né? Enquanto estivermos aqui, a gente é jovem. Não existe velho, existe juventude. É, É, ô, Nivaldo, isso que eu ia te perguntar agora, como que foi a sua infância? rapaz, é impactante. A minha infância foi, eu posso botar que foi sofrida, né? Mas não, foi evolutiva, né? Ela me deu uma estrutura muito boa, porque eu fui com 2 anos de idade, eu fui jogado no colégio interno. Aí tu já imagina que a minha mãe já teve que me colocar lá no colégio interno, porque ela não conseguia, né, trabalhar comigo no colo. A patroa não aceitou, né? E ela me colocou. Eu fui criado na FUNABEM, não sei se você já ouviu falar. Fui criado na FUNABEM, Escola 15, fui jogado no colégio Sim, interno. E lá foi aonde que eu adquiri, né, o estudo, foi onde a arte, adquiri tudo lá dentro do colégio interno. E eu só saí do colégio interno já com 18 anos, né? No momento que eu saí já para o quartel. Né? Então, é uma, a minha história praticamente foi, né, lá dentro do colégio interno, onde que nós mudávamos muito, né, que eu comecei em Quintino, daqui a pouco fui para Caxambu, nós rodávamos muito de acordo com o tempo de você estava estudando, até chegar na parte do ginásio, na época, que era na Escola 15 de Novembro, que hoje é FAITEC, né, lá na Escola 15, o Operário Mundo de Melo. Né? ah, Mas eu agradeço a Deus. Eu não, no começo, eu me sentia muito triste mesmo. Né? Eu era uma pessoa muito triste. Se você me olhar, se você conseguisse contemplar a, o meu rosto, a minha infância, meu rosto, meus olhos eram fundão, eu tinha uma aparência de muito triste, muito triste, muito triste. E o que me ajudou quando eu saí do colégio interno foi exatamente a religião, que aí eu entrei numa igreja, né? Uma igreja católica que tem lá no Corra Força, lá em Santa Cruz, né? Foi aonde que eu conheci a nossa amiga Né, que até chegou é. aí, conheci você. É, boa noite aí, né, Anísio? Chegou, seja bem-vinda. Bom, e bacana, então, que assim, você, por mais que tivesse essa situação tão triste desde pequenininho, você soube sobreviver, né? Você Exato. soube viver acima disso com o que você tinha, que foi aproveitar aquilo que Deus estava lhe dando, e você estudou, fez o ginásio e tal, e aí depois, com 18 anos, você saiu de lá e começou a sua vida social. E aí você disse que chegou na igreja. Como que você conheceu o teatro? O teatro foi lá no colégio interno, né? Foi lá Ah, no colégio foi? interno. Eu ainda me lembro olha, isso que eu estou falando, quando a gente vê o colégio interno, naquela época, lá, lá dentro do colégio interno existia um campo social assim muito bom,
você poderia trabalhar numa oficina de arte, né, de mecânica, de artefato de couro, de mecânica ajustador, você poderia trabalhar na parte de enfermaria, mas você também poderia ser um músico, não, trabalhar numa banda de música, né? E na época, o meu início foi exatamente com teatro, né? Então, lá tinha um curso mesmo de teatro lá, que era para se iniciar, que depois fui continuando lá em Cascadura na época, mas foi lá que eu fiz. Eu ainda lembro até da primeira peça, foi sobre Paulo, por isso que eu acho que eu até gostei, foi sobre Paulo de Tarso, né? Aí depois, que eu nem conheci direito, mas, né, eu achei lindo o texto, aquela coisa foi muito profunda, eles trabalharam mesmo com iluminação, com texto, e lá era um auditório mesmo, como um auditório mesmo profissional mesmo, aquelas que tinha cinema também lá, então aquilo me agradou demais. Aí depois vieram outras peças, aí eu falei, isso é para mim, né? Então foi onde que eu gostei, né? Então comecei realmente dentro do colégio interno. Que bacana, que bacana. Eu quero agradecer a presença de Rodrigo Baiano, que está aqui, ó. Beijo, Rodrigo, meu amigo, lindão. Bom, que bacana que você conheceu, então, ainda na infância, né? O teatro você conheceu ainda bem, bem moleque, né? Bem molequinho mesmo. E aí ele já te chamou a atenção e você gostou daquilo. Isso que é legal no teatro. Talvez isso, o teatro, a arte teatral, é que pode ter lhe ajudado a compreender e aceitar aquele momento, aquela situação da sua vida. E aí você amadureceu com o teatro. Isso é bacana. Exatamente. A Áurea está lendo o livro de Paulo de Tarso, né? Eu acho que é esse livro. Legal. Bacana. E aí você saiu de lá e depois foi com idade para o quartel, deve ter se alistado. Isso. E aí continuou o estudo aqui fora do ensino médio, que é o segundo grau antigamente. E aí você foi para a Igreja Católica e acabou conhecendo a galera lá, né, do teatro também, dentro da igreja lá, fazendo teatro na igreja, né? E aí, mas você já morava no Cesarão quando você saiu do colégio interno? Eu tive que retornar para a casa da minha mãe, que já foi um processo meio complicado, porque você imagina aí, você não convive com a pessoa, né? Você não convive com aquela família. Então, quando eu vim morar com minha mãe já tinha outros irmãos. Então, foi uma diferença enorme, né? Nós não tínhamos um convívio muito bom, né? Eu me sentia como se estivesse sozinho, aí é como falo, invisível. Eu me sentia como se tivesse... Exatamente. Eu me sentia um invisível dentro da casa dos meus pais, né? Dentro da casa da minha mãe. Minha mãe não convivia com meu pai, né? Já teve outro relacionamento. Então, me sentia ali invisível. Eu achava que não era. E, para mim, tudo eu achava estranho, porque eu estava acostumado com a disciplina, né, com o rigor, porque lá tinha hora para dormir, hora para acordar, tinha hora de alimentação, e eu via aquilo era um caos. E naquele invisível, né, então aconteceu uma pequena tragédia na época, assim, na minha casa lá, e a Igreja Católica na época, para aquela época, foi uma ajuda emergencial, foi um trabalho social muito lindo. Eles construíram praticamente uma casa para minha mãe na época. E eu admirei aquele trabalho daquele pessoal foram, se dedicaram, fizeram aquela casinha, chegava lá com alegria. E realmente, quando eles me convidaram para ir para a Igreja Católica, lá para a igreja lá, eu fui, né? Eu fui para lá e comecei a ir. E naquele período, como eu sentia um vazio dentro de mim mesmo, eu sentia muito deprimido, sentia muito triste, aquela coisa toda. Então, aquilo lá me ajudou, né? Consideravelmente me ajudou muito. E o povo, o grupo jovem, aquele povo, me abraçaram. Eles não viam, porque querendo ou não querendo, parecia alguns traumas, né? Eu me considerava um negão, né? Falava, não dá.
muito ruim, mas aí chegou lá, o pessoal não via. Naquela época tinha um pouquinho de... Mas a igreja, aquele ambiente ali, eu me senti muito bem. Então foi aonde, né, que eu fui praticamente uns até que ajudei a alavancar o teatro lá. E foi engraçado, a Neia já deve ter te contado, mas quando eu criei uma peça chamada Ser Mãe, na época, até uma história pitoresca, né? Eu criei uma peça de teatro chamada Ser Mãe, exatamente que uma da menina do teatro, do grupo jovem, ela tinha ficado grávida do irmão meu de consideração. E na época, ela estando dentro da igreja, sendo daquela sociedade, na época tinha um negócio de expulsar de casa, né? Os pais, praticamente. Eu colocava como de repente aconteceu com minha mãe. Então, pelo fato de acontecer isso, eu pensei, poxa, eu vou criar uma peça, né, que vai narrar essa história e a mãe vai assistir a peça. E talvez a mãe vai sensibilizar, porque ela não vai saber que é filha. Então, coloquei como se fosse uma ficção, né? Aí fiz a peça, a menina ficou grávida, os pais queriam expulsar de casa, mas eu coloquei a Ave Maria, né? Coloquei ela tendo encontro, tal. Coloquei dentro da visão católica, né? A peça. E a peça realmente foi muito... Ah lá, viu a neta? Até botando aqui, eu fiz a mãe. Então, realmente foi muito bom para a época, impactou aquela peça Ser Mãe, entendeu? E realmente, a partir daquilo ali foi um gostinho. Que bacana. Ela disse que ela foi a mãe, ela disse que você era o pobre menino rico. Eu fiz outra peça. Essa foi agora, a peça dela. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Vocês, Milene Keller, Kátia Reis, sejam bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindas. Você começou, então, com essa peça de mãe, né? Não, o tema mãe. Que eu comecei primeiro foi a peça na casa da Neia. Entendi. Mas na igreja, a primeira peça foi sua. Você escreveu o texto. Eu escrevi. Não foi? As duas peças eu escrevi. Então você é autor de 2 textos de teatro. O Pobre Menino Rico e a da mãe, né? Na igreja. E adaptações, né? Eu fiz várias adaptações. Tá. Mas a da Neia também foi... A da Neia foi legal, ela já deve ter colocado na live, porque era uma festa, não tinha nada a ver, não tinha... Né? E eu falei, vamos fazer uma peça aqui. Então, na hora, me meteu a mente, e todos eles, e não tinha um texto. O texto era eu falando assim, ó, você fala assim, 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 você pensa assim, 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 você fala... E criou-se uma peça que foi um impacto enorme. Tanto que a Neia era a menina, né, que é a pobre menina, eu até esqueci o nome. Pobre menino rico. Eu na realidade, era o pobre, que na realidade era o rico. Né? E ela zombou de mim, zombou, né? E na realidade, eu que tinha o dinheiro e depois vinha ensinar para ela. Foi uma coisa muito boa na época, que teve as primeiras plateias, né? Teve um aplauso, o pessoal... Né? Foi impactante. Eu adorei. E aquilo ali mexeu conosco. Né? Neia disse que ela era rica. Que bacana que às vezes do improviso surge uma ideia muito criativa. E vocês aproveitaram o momento e a ideia e surgiu esse trabalho lindo de vocês, que hoje, por mais que já passaram anos, é uma doce lembrança, é uma recordação positiva, bonita. E como que você teve a ideia, ou você, ou quem junto com você, criaram o grupo Orion? Quem foi? Quando foi isso? Como que surgiu essa ideia? Então, o grupo Orion também foi eu que fundei, né? Como é o nome? Orion. Eu coloquei como Orion, né? Orion. Porque a gente visava como se fosse uma estrela, né? Reverenciado, uma estrela muito linda, como se fosse uma cadente que a gente olha à noite. Antigamente, hoje
A gente perdeu muita cor, hoje é tudo iluminado, né? É luz para tudo quanto é lado. Nós se acostumamos, nossos olhos agora estão acostumados às luzes artificiais. Mas naquela época nós contemplávamos as luzes mais naturais. Então a gente gostava de ver o céu estrelado, a gente via a estrela cadente, a gente via o mover de estrela, aquela coisa toda. Então, quando foi o Grupo Orion, realmente era essa referência dessa estrela, entendeu? Que era uma glória, era o brilho, né? Então foi aonde que se criou. E os primeiros contatos foi exatamente os amigos, né? Então vieram os amigos, que aí era a Neia, tinha um amigo que hoje é falecido, que era o Reginaldo, que era muito afeiçoado, e nós entramos no CSU, né? Conversamos lá com o Centro Social Urbano, né? E eles cederam o espaço. Eu criei, no caso nós, né, o pessoal, nós criamos um convitezinho, como se fosse para fazer um cursinho para, né, para as pessoas se inscreverem, e daí foram chegando pessoas né, e foi se criando. Aí até que se criou a primeira peça, já colocava laboratórios, né? E aí ela botou até o Luizinho. Vieram muitas pessoas, muitas, né? Muitas pessoas. Glória a Deus. Que bacana. E você é que criou o nome, Orion? Foi você que deu o nome. E você era diretor, então, do grupo? Era o diretor. Diretor escrevia peça, era coisa de tudo. Você escrevia, montava, dirigia e atuava também, né? Você também era ator na época. Era ator também. Que bacana. E você lembra quando que foi isso? Assim, a década de 80? Foi. Exatamente. Foi a primeira peça, no caso, foi na NEA, depois nós fizemos essa Sermãe. Essa Sermãe, nós repetimos ela no Centro Social Urbano, aí já foi como peça mesmo de teatro. E eu adaptei uma peça chamada Na Belém do Mundo, Lugar para Deus, que a NEA também participou. E depois também eu adaptei uma peça Luz, Quero Luz, né? Era uma peça muito linda, onde nós utilizamos recursos, né? Por não ter recursos, mas criamos uma bacia, botava gelo seco e jogava água com ventilador para dar aquela espécie de névoa, né? Porque hoje não, hoje tu joga aquela fumaça, né? Então era para dar a história do Adão nascendo, vindo da voz dele o pecado, mas só que era uma peça que não tinha, era mais coreografia, né? Então, e aí ela Boné botou, aí criou o Filho Pródigo também, que foi uma adaptação, porque no caso foi uma adaptação, estava na Bíblia, mas nós fizemos uma livre adaptação. Foi muito bom mesmo, porque ali nós criamos amigos, criamos raízes que até hoje, né, nós podemos dizer que olha o tempo que passa, né? Eu, a Neia, tem Kátia, tem Áurea, a gente estamos ligados, nós somos irmãos mesmo, enraizados no Ficou. Né? E quanto tempo, eu queria saber mais ou menos, quando que surgiu o Orion e quando que ele terminou? E assim, você lembra o período que ele ficou em atividade, o grupo? Sim, acho que ficou de 1980, eu acho que se não me engano, acho que ficou até 83, 82, 83. Por quê? O que aconteceu? Nesse intervalo, eu casei, né? Eu casei em 1981, né? E já não dava para me dedicar totalmente, porque aí já tem um trabalho que você, né? Aí você já começou. Tem família. Aí quem ficou mais, né? Até na frente disso era a Neia e ainda o Reginaldo. Com o tempo, eu ainda ficava indo. Eu ainda, na época, eu ainda me lembro, acho que foi em 1988, quando foi criado a Casa Cultural de Santa Cruz, que é responsável hoje é NOP, né, que a gente chama, núcleo de... Então, na época, eu fui um dos fundadores, porque eu estava lá na ata, escreveu lá, e o Grupo Orion, na época, representava.
Então, acho que foi por aí. Porque depois, aí eu me lembro que eu já não estava mais podendo ficar, e a Né já estava na frente, a Né falou assim, vamos criar um outro grupo, até que foi a ideia do Neófitos, né, que é Neófitos Arte, né, que é novos na arte, né? Então, foi aonde que criou o Neófitos Arte, mas aí acabou que também a NEC ficou mais, né, de frente, eu ficava dando aquele apoio, aquela coisa toda, mas o trabalho em si, porque aí minha esposa engravidou, né? Aí Você não já tem começa a como. falar, claro, qual é o sonho agora? Né? Então eu acabei um pouquinho triste com isso, mas eu acabei dando prioridade no período né, a família, né, que estava nascendo. Mas você participou, mesmo que um pouquinho distante, do Neófitos Arte também, né? Sim, sim. Porque os primeiros passos do Neófitos Arte, a intenção, como na época, era pegar pessoas novas, pessoas que não conheciam muito a arte. Então, precisava realmente daquelas pinceladas, aqueles primeiros laboratórios, aquela coisa toda, né? E a NEA, fiquei junto com a NEA nesse período, até que depois, vendo que já estava, eu também saí também, entendeu? Mas Tá. Então vocês criaram um grupo que deram oficinas, né? Umas oficinas para iniciantes, umas isso, oficinas de teatro. Foi diretor da cena, foi diretor de cena também. Você também dirigiu cena de alguns espetáculos. Mas aí vocês deram aula, você e a Neia deram aula primeiro para montar alguns espetáculos com aquela galera nova. Que era uma juventude que, aos olhos da sociedade, nada mais era do que invisível. E vocês viram ele. Vocês viram. Vocês, como professores de teatro, vocês viram os jovens, a garra e a vontade de fazer. E entre eles estava um tal de Alexandre Damascena, não muito conhecido, sim, né? Isso. Ele tem um outro que eu esqueci o nome agora. Que Mário Rudney. Mário Rudney. Mário Rudney também, mas não, tem um que virou, que atuou também pela Globo, mas ficou muito com o Vanderlei. Que você deve conhecer o Vanderlei, né? Sim, conheço. Então, aí tinha um que era... Marcos Faustini. O Cassiano Carneiro. Cassiano Carneiro. Isso. Cassiano Carneiro. Né? Então, essa galera toda participou do Neófitos Arte, aprendendo, tendo aula com vocês, certo? E hoje, o Alexandre Damascena é um professor, mestrado, doutorado, ele é doutorado em literatura do Machado de Assis, ele Cassiano Carneiro, isso aí. E ele que foi seu aluno lá no Neófitos Arte, hoje, ele, além de tudo que ele é, professor, doutor, trabalha na Record, na novela Gênesis, que vai para o ar assim que a pandemia acabar, ele que está aí lutando por todos os caminhos, ele ainda fundou, alguns anos atrás, a companhia dele, que se chama Companhia do Invisível. Ou seja, o Alexandre aprendeu com vocês, os primeiros passos na arte teatral foram com vocês, e hoje ele é líder de uma Companhia do Invisível, que propriamente foi fundada em Santa Cruz, acrescentando mais um grupo de teatro, e cada ano que se passa, está mais profissional. Isso para você, para a Neia, deve ser um sentimento que eu queria entender. Como que é esse sentimento de um garoto adolescente e hoje, anos depois, vocês veem ele nesse patamar com a companhia criada, fundada e produzindo teatro profissional na terrinha, em Santa Cruz? Eu não sei no caso, né, mas eu me sinto orgulho, né? Porque você imagina, é como se você tivesse gerado um filho, né?
Você gera um filho, você ensina ele no caminho, você o instrui, né? O capacita, forja o caráter, né? E por quê? Porque você visualiza o futuro, querendo dar um futuro melhor. Quando você vê, né, um dos discípulos seu, né, se tornando aquilo que de repente você até desejaria para você mesmo ser, é muito orgulho, muita honra. A gente se sente honrado com isso, né? Porque todos nós, né, de uma forma ou de outra, nós queríamos estar nesse patamar, né? A É, vida, a gente desviou para um lado ou para o outro, né? As dificuldades que surgiram, algumas outras coisas, né? Mas o sonho de todos nós na época era, né? Então nós nos realizamos nele, né? É isso aí interessante é. isso. É como se fosse o filho, né? O aluno é o filho. Então, É, quem segue o caminho, a gente se realiza nele. Isso é muito exato. bacana. É, É, isso é o filho também, né? A gente cria, quando o filho se esse, forma, a gente se realiza no filho. no É, filho. a história sempre se repete, né? É um círculo. É um ciclo. Que bacana. Eu também tenho muito orgulho de ser amigo do Alexandre. E engraçado que eu comecei mais ou menos na mesma época, ou um pouquinho depois que ele. Hoje eu tenho 27 anos de teatro, mas eu já comecei no ETA e em Campo Grande, com a Regina Perini, saudosa Regina Perini. E eu não tive o prazer, eu não tive conhecimento de chegar até o Neófitos Arte ou então o Grupo Óleo, porque eu não frequentava o Cesarão, o bairro aí de vocês. Mas depois que eu conheci a galera do ETA, que eu comecei a frequentar o Cesarão. E aí tinha um barzinho que se chamava Zumbi Bar, eu não saía de lá, parece que eu dormia mais lá do que na minha casa, e virou o meu point, virou anos eu frequentei aquele bar, e foi aí que eu conheci a galera toda, porque o barzinho não era só um bar de bebida, era um bar que a gente fazia teatro, poesia, lançava livros, ouvia música boa, e era uma galera toda de teatro, de arte, era uma amizade linda. E nessa época, eu acho que já tinha acabado tanto o Orion quanto o Neófitos Arte, porque a galera já frequentava lá e já ia mais para o ETA, o qual eu fazia parte lá em Santa Cruz. Alexandre é o orgulho do Neófitos Arte, isso aí. Né, é isso Você aí. conheceu o Sidney lá tu conheceu o Sidney lá no Etá? Sidney? Sim, o Sidney, Então, o que o Sidney Sidney também conheceu Pereira, a gente lá no Cesarão, depois foi para é, Cine, Daniela, né? Eu Lá fiz, da eu Daniela. fiz essa live com ele também. Ele me Ah, contou isso na live. Ele contou que começou lá e depois foi para o ETA em Santa Cruz. Isso é bacana. Muito bacana. O Sidney é meu amigão. Eu consegui contracenar com ele. Mas voltando ao Nivaldo, ator, eu queria saber qual é o personagem inesquecível em que você atuou? rapaz, personagem inesquecível. Leia, beijo, Leia. Minha amiga linda, saudade. Pode falar aí, um personagem inesquecível. O personagem inesquecível eu sempre vou colocar o primeiro, assim, porque realmente foi aonde eu senti o gostinho de teatro, que foi Paulo mesmo de Tarso, né, que estava no Tá? caminho de Damasco e tal. Eu até hoje eu ainda lembro algumas falas, né? E o outro que me tocou foi, apesar que quase todas as peças depois eu acabava dirigindo e eu atuava pouco, porque eu me preocupava muito com a atuação na cena. Mas o ser mãe, né, para mim me marcou muito, porque o ser mãe tinha uma dramaticidade. Deu uma congelada. Ele vai voltar, gente. Ele vai voltar. Só deu uma congelada.
É bacana essa história, né, do ter conhecido o teatro lá no colégio interno, né? Aí, voltou. Então, Você aí falou que a foi o peça, espetáculo Ser Mãe. isso, porque ali eu fazia Deu uma congelada de novo. Ai, ai, ai. Sempre dá resposta, dessa resposta tá congelando. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Divaldo Domingos. chegada dele muda a história, muda o quadro daquela família. Então, na época, a interpretação foi muito boa na época, que quando terminava a peça, nós olhávamos, via aquela plateia em pranto mesmo, chorando mesmo, tal. Como você moveu as pessoas. Então, foi muito bom. Então, me marcou bastante, né? Então, isso tá na minha, por isso, né? Mas teve Que bacana. outros personagens, É, né? mas agora eu queria saber, já que você marcou 2 espetáculos aí como ator, eu queria saber como diretor, qual é a sua direção que você tem assim um carinho guardado no coração assim, caramba, eu tenho orgulho de ter dirigido essa cena, essa peça, esse texto. Qual A foi? luz quero luz, né? Porque até a ideia da criação, que nós tínhamos que criar um logo, né? Um marketing. Então, na época, eu pedi para o cara criar uma mão saindo dentro de um ovo, né? Parecia loucura na época para chamar a atenção. E, e era toda coreografada. Então, quer dizer, era toda marcada, né? Marcada, e tinha que ser mínimo detalhe, né? Para não ter aquela coisa de um homem que nasce primeira vez, já nascer com um relógio no. Apesar que teve uma vez que É, até aconteceu isso. Nós até levamos na brincadeira um colega nosso, e na hora que falava luz, quero luz, que ele tinha que socar, né? E ficou com o relógio, foi até engraçado. Ninguém notou, mas realmente para a gente foi ruim, porque a gente se é, preocupava com isso. Então, essa foi uma peça que marcou muito, porque ela era rica em iluminação, ela tinha sonoplastia o tempo todo, aquele fundo musical, e tinha que estar dentro daquele tempo da sonoplastia, né? Além disso, as pessoas tinham que ter toda a coreografia, tinham que falar através, né, da coreografia. Então, foi muito lindo. A gente se preocupar tanto que a Kátia, que está aí, ela até chegou a trabalhar nessa peça também. Teve uma menina Mônica, que a gente se preocupava para usar uma roupa que dava a entender que a pessoa estava tipo nua, né? Então tinha que ser uma. Então, quer dizer, se preocupam com todos os detalhes. E essa peça me marcou bastante, que foi uma luz, quero luz, né? Eu até teria vontade né, de voltar a fazer ela de novo, porque ela tinha só e era eu que fazia, né? No início era apenas o verbo. Então, usava, até a voz era impostada, né? Era aquela coisa. que Então, eu gostei, bacana. né? Nasceu um de relógio. Pois nasceu. Expressão corporal o tempo todo. Caramba, a É, peça era toda de expressão corporal e facial, né? isso, né? Toda marcadinha, Caramba, que muito boa. bacana, que bacana. Eu queria ver isso, queria ver. Não, e você amar, Vamos ver, porque vamos ver. não, vai amar, porque era o início do mundo, né? Nós colocávamos como se fosse nós colocamos a cena de assassinato, né? Que foi Abel e Caim. Nós nos preocupávamos que nós não tínhamos recurso, como falei, né? Que a gente não tínhamos recurso. Mas eu tinha que É, colocar uma nuvenzinha, colocar uma fumaça. Então a ideia foi o gelo seco, né? Com o ventilador em cima. A iluminação tinha até um colega nosso, Juca, né? O seu Ivanilson, que trabalhava na época na rede famosa, acho que era Manchete na época, nos ajudou muito. Então, quer dizer, nós tivemos muitas ajudas assim que chegaram providencial, né, naquele. Mas foi é. muito, muito boa essa peça. A gente cobrava um valorzinho que tinha que se cobrava. E essa eu acho que a gente chegou a fazer 2 sessões.
porque não suportava, né? Foi muito boa. Caramba, então, ó, Michael Jackson, o rei do pop. Eu sou fãzaço. Ó, aqui, tenho tudo dele, muita mesmo. coisa. Tem Mas muita coisa dele. Eu gostava de Adoro Michael Jackson. Agora, deixa eu te perguntar. Você é ator, diretor, autor teatral e era diretor de cena, cenógrafo, figurinista, coreógrafo. Então, no teatro, você tem todas as funções. Teve todas as funções na sua época aí. Você tem outra função artística em outra área? Por exemplo, música, canto, instrumento. Você canta, você toca algum instrumento, você desenha, você pinta, você faz escultura, qual é a sua outra área além do teatro? Eu sou compositor, né? Eu componho músicas, né? E toco mais ou menos violão, né? Eu sempre desejei realmente tocar violão, ser um top, que nem o pai aqui de uma amiga que está aqui, é o pai da Kátia, que é seu Hugo, que eu admiro muito. Ele realmente é um músico mesmo profissional. Mas eu tocava, né? Assim, até as composições, algumas que fazia para o teatro, nós tocávamos também, né? Até no Filho Pródigo, tinha uma música que nós tocávamos, né? Dentro. Então, a gente também usava também a composição, usava o instrumento, né? Legal. Até hoje então eu gosto. Então, você toca violão, você é instrumentista de violão, e você também é compositor, ou seja, você, além de preparar, criar a melodia, você criava também a letra, a poesia, né? Na época tinha festivais de música, né? Eu não sei se você chegou a presenciar, mas... Eu peguei. Né? Então tinha os festivais de música. Pois qual épocazinha boa? Então tinha os festivais de música. Então, em vez de conta, era bom você se lançar nos festivais, então você tinha que compor, né? E era bom você usar a tua mente para, né? Como é que fala? Criar, né? Pô, é muito bom. Então, eu aproveitei o melhor momento da minha vida com isso. E naquela época, eu até, em vez de conta, eu converso com a Néia, assim, eu falo assim, na época, eu não sei o que os pais viam em nós, porque nós éramos também jovens. Mas os pais deixavam as suas filhas e filhos novinhos na nossa responsabilidade. A gente andava, às vezes corria por aí para a peça de teatro para longe, voltava, às vezes a gente passava a madrugada, assim, tipo na rua. Época boa, né? Com jovens, quando era jovens, eram os pais, eu falo assim, eu acho que nós tínhamos alguma coisa que dava confiança para os pais, entendeu? Eu, Néia, Reginaldo. Foi muito bom. Bom, mas como você disse aí, os jovens, para falar a verdade, nós somos jovens. Você, a Néia, eu, Alexandre e até essa juventude dessa galera de 2020. Então, eu quero te perguntar em relação a essa coisa da idade. Hoje você deve estar com 60 anos. 60 Vou fazer 62. 59. 62. Tá. 62. Então, você está com 62, bem jovem ainda, com uma cara aí feliz, uma cor de pele brilhando, os olhos vivos, então essa juventude é que importa. Então a pergunta é sobre isso agora. Você voltaria para o teatro hoje? Hoje, o que acontece? Voltar, porque hoje eu já tenho uma visão já diferente. Eu já faço, agora eu sou evangélico. Então, eu trabalho com teatro de uma forma diferente. Hoje eu ainda trabalho, ainda tem algumas peças que idealizamos, que é o Latino da Alegria, tem algumas peças, né, que a gente faz com intenção de relacionamento de casal, mas
nós trabalhamos com peça, né? A peça de criança, aquela coisa toda. Eu ainda me realizo ainda nisso, quer dizer, hoje até me cobro mais, porque quando você tem um dom, né, você não pode desperdiçá-lo, né? Porque o dom é dado por Deus, então a gente tem que, né, você não pode deixar ele fora. Então, eu aproveito esse dom nisso. Então, ainda me realizo um pouco de tocar, que bacana. Cantar. Então, você não parou de teatro, você talvez encontrou a sua atual religião, você seguiu o evangelismo, né? Você adotou a religião evangélica, e aí na religião você ainda pratica o teatro com as crianças, com os temas de cada época do ano e tal. Isso é muito bacana. Mas a pergunta era, se a Neia voltar com o Neófitos Arte, você volta dirigindo, atuando ou ajudando ela? Não, ajudaria com muito prazer. Apesar que hoje, né, vamos colocar aí, hoje eu seria uma pequena mão, porque hoje nós temos um Alexandre, né? Meu Deus do céu, né? Ela estaria muito mais melhor representada com o Alexandre que hoje comigo. Né? E isso eu não falo com demagogia, não. Eu falo com ficção. Então, com prazer, ela fala assim, não, né? Pô, né? Peraí, você tem um... Não, mas o Alexandre é uma pessoa super ocupada, tem 2 companhias que ele lidera, que é a Companhia da Casa Verde de Itaguaí e a Companhia do Invisível. Tem a televisão, tem o doutorado, tem a escola que ele dá aula, ou seja, ele não vai ter tempo, não. Mas, se o Neófitos Artes voltar, porque essa é a minha proposta que eu fiz para a Neia, porque como eu não tive contato, eu quero pelo menos ter um contato. E eu já disse que eu faço até uma árvore que cai, alguma coisa assim, uma árvore sem fala que cai. Eu faço só para dizer que eu fiz algo no Neófitos Arte em 2020. Quer dizer, no século XXI. Bom, continuando aqui, eu queria que você me falasse, você que teve uma vida tão assim, forte desde a infância, eu queria que você me falasse, eu sou professor, graduado e especialista, eu tenho uma pós-graduação, eu sou professor e eu sei o quanto é uma profissão honrada, também é como se fosse um dom de Deus. E eu acho que é a maior profissão que a gente tem no mundo, na vida, na história. Então, eu sempre estou fazendo essa pergunta para todo mundo. Fale um pouco sobre um professor que marcou a sua vida. Professor pode ser na infância, pode ser agora. Um professor... Agora, por exemplo, ou na área de teatro ou é livre? Não, livre. Professor de matemática, ciência, português, de teatro, de arte, de educação física. Tá, eu tenho um professor que marcou a minha vida dentro é um professor de teologia, filosofia, né? Que eu gosto muito também da filosofia. Eu gosto de história, né? Aquela coisa toda. Mas aí eu marquei com o pastor Joel, um pastor, né? Pastor Joelson, né? E na parte de criança que me marcou muito é uma Dona Quilza. Até hoje esse nome eu já procurei por tudo quanto é do Face, procurei porque eu queria reencontrá-la, essa Dona Quilza. Já viu quando você tem aquela vontade de reencontrá-la? Ela realmente, primeiros, né, aprendizado na matemática, o carinho, porque você no colégio interno, qualquer referência que fosse a mais, você já via como um carinho, porque o colégio era tipo um ritmo quartel, né? As pessoas falavam daquela forma dura, e ela tinha uma forma que eu me sentia, o vazio que eu sentia talvez de mãe, a carência de mãe, ela me substituía muito bem, essa Dona Quilza. Essa eu tenho vontade de encontrá-la. Se Deus quiser, você vai encontrá-la, se Deus quiser. Ela ainda deve estar por aqui com a gente, porque eu acho que professor merece.
Todo Merece, professor merece rever o aluno. Isso é muito merece. bom. Agora, chegamos à parte final do nosso bate-papo, mas aí tem algumas perguntas ainda aqui para você, Nival. Então, Eita! vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar um pouquinho pesado. Eita! Nivaldo, agora tem alguns nomes, tá? Eu descobri quem é a professora Kilza, né? Uhum. E Ilza, o pastor Joel? que é essa e o pastor Joel, que são professores importantíssimos na sua história. Deu para entender que você hoje já tem até a teologia, que é uma graduação também, não é? Isso. Porque hoje, no caso, eu sou pastor, né? Embora de repente. Então você tem que fazer a graduação. Isso. Seminário. Legal. Né? Que bacana, que bacana. Parabéns. Então você é graduado. Isso é bom saber. Hoje você também é pastor e é professor também, né? Porque você já foi diretor, tu foi professor de teatro, mas é professor também. Isso aí. Bacana. Então agora eu quero saber de alguns nomes. Quem é, para você, quem é Neia Nischel? Rapaz, não é tão difícil assim, não. É difícil, às vezes, a gente expressar com palavras o sentimento real, né? Mas eu prefiro colocar assim uma palavra. É uma irmã, né? A gente fala que tem amiga mais chegada que irmã, né? Nós nos denominamos irmão, nós chamamos um outro de irmão. Eu tenho certeza que ela me chama de irmão. Meu irmão, Nivaldo, meu irmão, né? E ela, de uma forma engraçada, eu não sabia. Ela, naquele meu período de carência, que o colégio interno, aquele pós-colégio interno, para a Igreja Católica, ela foi muito presente na minha vida. Olha que as diferenças de idade eram tão pouco, mas ela já tinha uma maturidade tamanha, né? Então, ela que praticamente e deu os meus primeiros passos. Porque ela fala assim, não, mas ele que era do teatro. Mas foi através da vida dela que eu senti aquele gosto de fazer teatro. Foi através dos incentivos dela que eu acabava, aonde que ela botava, porque ela sempre foi isso, né? Ela sempre foi empreendedora, né? Ela sempre foi ousada, né? Sempre foi criativa, né? E eu sempre fui meio acovardado, eu confesso. Eu sempre fui assim meio, né? Meio sonhador, assim, meio aquela coisa. Eu preciso verdadeiramente ser empurrado. Você já viu aquele que nós temos 4 temperamentos, né? Melancólicos, né? Fleumático, colérico e sanguíneo, né? Eu sou daquela linha do fleumático, né? Que pensa muito, pensa para. Então, ela realmente foi para mim uma bênção mesmo. Então, eu considero ela um amigo mais chegado que irmão, uma irmã, né? Para mim, ela não tem como. A gente fala que é irmã, porque não tem como definir, né? Só o que a gente sente mesmo, um pelo outro, que poderia comparar. Mas eu agradeço muito pela vida dela, e olha que eu conheço ela, né? Há muito, muito tempo. Nossas lembranças, né? Vão. A nossa história, a minha história e talvez a dela, não tem como tirar eu não tenho como ela tirar eu da vida dela, nem eu tenho como tirar, porque a gente estamos ligados. Que bacana. Aquelas almas que se encontrou, né? E agora vem a pergunta talvez mais difícil para você responder. Quem é Nivaldo hoje? Hoje? Não. Aí hoje fica... Hoje, né? A gente nunca consegue definir como nós somos real, porque nós somos falhos até nos nossos próprios, nas nossas próprias concepções, né? Eu me imagino, eu prefiro dizer assim, que quem nos conhece melhor, quem nos enxerga, né? Quem vê as minhas atitudes. Mas hoje eu sou mais confiante do que eu era antes, né? Mas eu sou uma pessoa dependente de um Deus vivo, né? Assim, eu prefiro dizer que eu sou dependente de Deus. Né? Eu sou dependente da minha fé, sou dependente né, do que eu creio, né?
mas eu prefiro dizer que aquilo que, de repente, na época, era o que me causava mal, por não ter um pai, né? Eu tento ser É, o melhor pai, o pai que eu não tive, né? Eu pretendo, eu sempre procuro ser, né, um esposo, né, que de repente meu pai não foi para minha mãe, né? E eu pretendo ser um filho, né, no caso, porque nem concepção de filho. Você acredita que no caso, uma coisa que me marcou muito, eu só pedi perdão à minha mãe só no leito de morte, né? Porque eu não perdoava minha mãe. Eu tinha uma trauma muito grande. Então, quer dizer, aquilo ali, as pessoas talvez não enxergavam, as pessoas enxergavam de volta maluco, tal, tal, mas eu tinha um vazio na alma. Então, quer dizer, quando a minha mãe já estava no leito do hospital para morrer, foi aonde que eu pensei, aonde que nós. Aí eu falo assim, caramba, nós perdemos muito tempo. Então, é, hoje eu sou aquela pessoa que quer aproveitar todo o tempo do mundo. Hoje, para mim, é um isso, presente de Deus, né? Eu tenho que viver ele intensamente, porque eu não sei o dia da manhã. Então, eu sou uma pessoa assim, nessa convicção, entendeu? Eu sou o Nivaldo, filho de Deus, né? Com as minhas falhas, com as minhas limitações, mas querendo sempre me aperfeiçoar, né? E procurando sempre ser mais amigos, né? E ser mais companheiro, irmãos, né? Porque isso aí. é isso que a gente vai levar. O legado que a gente vai levar tem que ser agora em vida, não adianta depois eu morrer, pensando É, naquele. Não, tem que ser é, agora, tem que ser né? agora, isso aí. É, que bacana isso. E adorei a sua definição aí, porque eu também me vi na sua resposta, né? Eu também perdi a minha mãe em 2009, e eu acho que todo filho, quando perde a mãe, é uma dor inexplicável, é uma dor eterna, a gente vai levar mesmo até encontrar de novo. Mas eu estava aqui refletindo sobre a sua resposta, eu vi que depois de 2009, eu também vejo a vida como você diz, ou seja, depois que a gente perde a mãe, a gente perde o chão. É o Então a chão. gente quer viver tudo intensamente, a gente quer viver a cada momento, a cada instante, a cada minuto. Porque a gente perdeu o maior amor, o maior significado da nossa vida. Então, assim, você me fez refletir com a sua resposta, a sua história, sobre o que eu sou hoje também, né? Sobre quem é o Maurício hoje. Esse que quer aproveitar todo minuto, entendeu? Isso é muito bacana. Eu sou bem assim também, parecido com você. Eu acho que é porque nós perdemos É, a é, mesma mãe, a mesma pessoa, né? A mesma pessoa sagrada na nossa vida. não sabia. Que bacana. E, Nivaldo, a gente nunca pensou que poderia passar por uma pandemia mundial. Estamos vivendo isso em 2020. Qual é a reflexão que você tira dessa pandemia? Rapaz, é isso que eu estou falando. Exatamente uma das coisas que eu até cheguei a falar. Nós éramos muitos individualistas, né? Eu acho que quando você enxerga, né, a gente enxergava, nós valorizava muito o tempo sem se preocupar em viver o tempo, né? A gente se preocupava com os nossos problemas, com as nossas ansiedades, com os nossos sonhos, né, com os planos, e isso fazia com que nós tivéssemos pressa e não vivenciarmos o tempo. E, e nós agora percebemos que o mais importante é viver o tempo, não é deixar o tempo passar, entendeu? Então, hoje em dia, nós valorizamos, né? Eu vi no período aí que a minha amiga, irmã Néia, teve um período que, caramba, eu falei assim, não, tem que criar uma live para Néia, tá? Né? Então, é horrível, porque é um mal que vem tá lá dentro, é de dentro para fora, né? Sim, Então, sim. quando nós temos assim, que nessa oportunidade que você está me concedendo hoje, e talvez muitas pessoas estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Isso
é uma forma de se expressar, de se sentir valorizado. E eu achei até, não que entendo mal, mas eu achei que foi um mal necessário. Eu achei É, que o mundo estava muito apressado. As pessoas é, não vivenciam. Hoje em dia, as pessoas valorizam andar na beira de uma praia, né? Ver as é, pegadas na areia. Hoje em dia, a pessoa valoriza sentir uma brisa batendo no rosto. Hoje em dia, a pessoa valoriza tomar um solzinho, um pequeno sol, né? Então, hoje em dia, as pessoas estão mais suscetíveis, sensíveis para ouvir um canto de pássaro, porque começa a valorizar, entendeu? Até a liberdade do pássaro, né? Eu acho que eles valorizam mais que nós aqui ficamos presos, aprisionados, né? Então, é, eu achei que foi um mal necessário. Contudo, nós devemos aprender, né? é, Aprender. Eu não tento colocar é o que eu falo, né? Você deve conhecer muito bem, no caso, uma ilustração, né, da ostra, né? A ostra, né, como é a resiliência, ela no momento, ela estava lá embaixo do mato, estava tranquila, daqui a pouco entrou, no momento que ela estava com a portinha aberta, entrou um grãozinho de areia. Num grãozinho de areia que entrou dentro dela, ela tentou expelir aquele grãozinho de areia, tentou expelir. Daquele grãozinho de areia virou uma pérola, né? Então, quer dizer, o que causava dor, o que trazia incômodo para ela, virou uma coisa preciosa, né? Nós é. temos que aproveitar esses momentos, essas coisas que a gente passa, para trazer o que está de melhor em nós, não o que está em pior. Porque, de repente, É. quando nos momentos que estava ali, livre, as coisas estavam, a gente mostrava o nosso pior. Nós mesmos não nos chegava, e agora deu um momento da gente refletir, né? Ser Que confrontado, bom. sou eu. É. Que bom, e tomara que dessa forma, essa reflexão seja mais positiva para a gente conseguir ver o invisível. Exatamente! Tudo é invisível. É, agora, já pensando em 2021, ou futuramente, um sonho que você ainda não realizou e que pretende realizar. É, um sonho bom, um sonho que eu ainda não realizei ainda. Ministerial, né? É, é ter o meu próprio ministério, né? Que já está né, a caminho. Mas questão pessoal, né? Eu, eu acho que o sonho, o maior sonho mesmo, assim, né? Eu já tenho, graças a Deus, né? A gente fala que a gente vai realizando sonhos, um por um, a gente tem que ficar preso a detalhe. Hoje eu tenho, graças a Deus, a minha filha que é formada, né? E na Graças. época atrás, quando eu fui viver com a minha esposa, nós tivemos algumas situações, né? Tu viu na minha história, né? Que era meio conflitante. Então eu realizei. Meu sonho era ter um casamento duradouro, né? Assim, hoje em dia eu tenho, né? No primeiro não deu certo, mas nesse segundo já estou, por muitos anos, tenho 2 filhos, já tenho um neto, né? Então, quando a gente fala o sonho, meu sonho, né? Talvez eu não esteja aqui. O meu sonho é deixar um legado, é deixar a minha história como referência para os meus netos, para bisnetos, ser reconhecido como um homem íntegro, um, um homem que fez o bem, um homem que foi, né, que tinha princípio, que tinha caráter, né? Ter essa lembrança. Isso é o meu sonho. Não é em vida. Porque em vida eu sei que eu posso realizá-lo, mas cada sonho que você realiza. Por exemplo, meu sonho na época era ter um carro zero. Eu consegui um carro zero, ele já passou a não ter tanta representativa assim. Você, de repente, conseguiu uma casa, eu consegui a casa, entendeu? Então, hoje em dia eu vejo assim, eu quero deixar um legado. Eu quero deixar um legado. Eu quero deixar Bonito. né, como de repente hoje quando ouço minhas filhas falar assim, meu pai, é assim, meu pai. Quando fala, aquilo já é bom, né? Mas o meu neto também já me reconhece. Mas eu quero deixar um legado. Quando sair, o que eu vou deixar para a minha geração? Esse é o meu sonho, deixar um legado, né?
de princípio, de caráter, de personalidade de um homem que viveu nesta terra, independente das situações adversas que ele viveu no passado, ele superou tudo aquilo e transformou tudo aquilo que parecia ser de ruim numa coisa boa, né? E deixou como herança uma coisa boa, né? Parece filosofia, isso aí. Você já está deixando. Bom, e então eu tenho a obrigação de, com essa sua resposta, de propor. Começa então agora a escrever o seu livro, a sua autobiografia. Escreve. Quem sabe você deixa pronto e quem sabe você até publica, entendeu? E já deixa para a humanidade. Isso é muito importante. Interessante. Hoje eu vou falar. Então começa a pensar e começa a sentar no computador e digitar assim, que aí você vai fluir e só você é que pode escrever sobre você mesmo. Eu vou amar saber disso, como eu amei ter feito essa live hoje com você. Para terminar nossa live, nosso bate-papo@.com, eu tenho a última pergunta que você, como algumas pessoas que passaram nessas 3 temporadas, tiveram que responder sem ter. Mas agora você vai ter que responder também. Você tem que falar um fato marcante entre eu e você. Não, um fato marcante. Para mim, está sendo hoje, né? No caso, que marcou foi porque nós conseguimos, né, ter uma harmonia de ideia, ter né, se entender, né, é que é muito difícil. Porque nós não estamos pauta, não tem nada aqui, entendeu? E tá sendo bom para mim esse fato aí de você ter falado, eu falar do legado, e você agora ter falado do livro, no legado de repente, dentro da minha casa, de repente você colocar no invisível, né? Eu tô descobrindo, através desse encontro, dessa live, né? Eu tô descobrindo coisas que, de repente, é como eu falo, estava oculto em mim, né? Que agora eu tô vendo revelado na palavra, assim, na conversa. Quer ver, a gente não sabe, né? Não tem, às vezes, as pessoas não perguntam, a gente não se sente perguntado, então a gente não procura obter resposta, ou de dar resposta, porque a gente não é perguntado. E, de repente, é bom, foi confrontado. Então, isso para mim já foi. Vai ficar marcante mesmo. Está pensando o quê? Vai. Eu quero agradecer a Charline Domingos, a Chefinho Martins. Sua filha? Beijo, querida. Seja bem-vinda. Olha só, eu quero dizer para você que esse momento, esse encontro aqui, que a gente está se conhecendo através de uma live virtual, também é o único momento que eu tenho com você marcante. Foram 1 hora e alguns minutos de bate-papo e foi através desse encontro aqui virtual que eu tive o prazer de conhecer quem é Nivaldo. Mas eu vou um pouquinho mais lá para trás. Eu vou dizer para você que o lance marcante entre nós dois, o momento marcante entre nós dois, foi... ela tem nome e sobrenome. O encontro marcante é Neia Nicho, que também é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas que as pessoas que conviveram com vocês são muito próximas a mim. Né? Alexandre Damascena é meu irmãozão. Né? Alexandre Damasceno já veio dois finais de ano, Réveillon, passar Réveillon aqui na minha casa em Rio das Ostras comigo. E então, assim, eu tenho o Alexandre Damasceno no meu coração, porque a gente é amigo há 27 anos. Mônica Parreira é como se fosse o meu céu. Daisy, Delaine, Débora... são meninas que eu conheci na adolescência e são minhas amigas até hoje. Então, assim, eu tenho vocês não como amigos daquela época,
mas os meus amigos daquela época foram amigos, alunos de vocês. E assim, a gente tem uma ligação por causa deles e por causa do teatro. Então, quando eu fiz a live com a Neia, mesmo sem conhecê-la, foi uma live super encantadora, que nasceu até flor, a Sucena, no meio da nossa live. Mas, a Sucena Nicho. Mas eu ganhei uma flor. E assim, hoje eu ganhei também. Ganhei essa irmandade que você divide com a Neia. Hoje eu me sinto parte dessa irmandade, desse irmão artista, desse irmão pela arte, desse irmão pelo teatro. E então eu estou com muito orgulho em ter feito, registrado essa live, que vai ficar lá no meu canal no YouTube, agora para sempre, né? Eu espero que muita gente assista lá. E ficou o registro, vai ficar esse registro marcante, porque eu não estou falando só com o Nivaldo, eu não falei só com o Nivaldo, o pastor. Nivaldo? Temos conhecido. Peraí. Tá, deu um toque lá, voltou. Eu não estou falando só com o Nivaldo, que é o pastor hoje, o pai, o esposo. Não, eu estou falando com aquele Nivaldo que com 2 anos foi lá para o colégio interno. Que criança aprendeu a sobreviver no colégio interno. E com ainda moleque conheceu o teatro e fez a sua primeira peça. Eu estou falando com esse Nivaldo, que eu conheci lá, bem pequeno. E agora ele é um orgulho, tanto para Alexandre Damascena, tanto para a Neia Nicho, tanto para até eu, né? Para a sua filha que está aqui comigo na live, Charline Domingos, e para mim também, porque você é um orgulho, você é um vencedor, você é um guerreiro, você é um batalhador, você é um filho de Deus, e como nós, né? Somos todos irmãos. Então, você é um invisível, que até para mim era invisível, mas que hoje se tornou visível por conta dessa pandemia. Então, assim, para mim você não é mais oculto, você não é o amigo oculto. Para mim você é o amigo visível, o amigo em que eu quero brevemente dar o aperto de mão, dar o abraço apertado e o carinho por essa arte que é o teatro, que é uma arte que une todos nós em todos os sentimentos. Muito obrigado por ter feito essa live comigo e estar aqui registrado o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito por você ser quem você é. Nivaldo Domingos. Domingos. Valeu, Alessandro. Eu também agradeço essa oportunidade. Sei que haverá outras, sei que haverá um encontro, né, do Neófitos Artes. Você vai curtir conosco, né? Mais alguma apresentação, porque eu creio, né, pelos olhos da fé, que nós vamos sobreviver, vamos, né, dessa pandemia, dessas coisas que estão passando, e vamos poder nos abraçar mesmo, de verdade, né? Sentir o calor mesmo fraterno, calor de irmãos, né? E foi um prazer enorme, adorei mesmo, né? Confesso que a gente fica nervoso, confesso que é uma coisa nova realmente, né? Deixa a gente assim meio temeroso, tímido um pouco, mas a tua facilidade né, de conversa, né, o teu jeito solto de mostrar que parece que a gente já se conhece há um montão de tempo, de conhecer, que eu falo assim, né, desde criancinha, né, você deixar solto, isso, né, facilita muito. Por isso que eu falo, você tem realmente talento, você vai muito mais longe do que você imagina. Entendeu? Mas valeu, obrigadão, adorei estar aqui. Obrigado, Áurea. Obrigado, Charline. Obrigado, Neia. Obrigado a todos. Foi show e emocionante. Amei. Eu também amei. Obrigado, Neia, pela indicação. Obrigado pela irmandade. Obrigado. Obrigado, Nivaldo Domingos. Fique com Deus. Durma em paz. Bom descanso. Ótima semana pra gente. Amanhã tem mais live. Tá bom, pessoal. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.
Esse foi o bate-papo@.com, Nivaldo Domingos. O criador do grupo Orion, no bairro Cesarão, em Santa Cruz. E logo depois ele também assumiu a liderança com a Neia Nicho, do Neófitos Artes, também do Cesarão. Cesarão para o mundo, gente. Tanta gente está saindo do Cesarão. E vocês foram os promissores dessa juventude que está aí brilhando aí na tela, nas faculdades, nos caminhos, e tem que ter orgulho mesmo. Eu estou aqui orgulhoso de ter batido esse papo, tanto há algum tempo atrás com a Neia Nicho e agora com o Nivaldo, que é uma pessoa que tem que ser visível, principalmente onde mora, visível na cidade, na terra. Isso, na terra de Santa Cruz. É isso. Vamos lá, vamos bombar, levantar nossos nomes e dizer que estamos aqui e somos artistas, sim. E somos de Santa Cruz, Rio de Janeiro, Zona Oeste. Beijo. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais live bate-papo@.com na Semana da Arte em Invisível.